É bastante comum escutar a expressão de que o ser humano tem medo daquilo que não conhece. Respondem a isso eventos envolvendo fantasmas, alienígenas, mitos e lendas, além de uma infinidade de fenômenos que estão longe de terem uma explicação científica. Mas deixando todos esses temas do além de lado, muitas vezes o medo dentro desta natureza desconhecida pode estar presente e de forma muito mais aterradora através de uma outra pessoa, igual a qualquer outra, mas por ser desconhecida, pode tornar-se perigosa. Claro que quando o cinema resolve abordar essa temática, os resultados podem ser os mais variantes possíveis e boas ideias acabam se perdendo dentro desse vasto mundo. E é justamente isso que acontece na produção quando um estranho chama. When a Stranger Calls, 2006, que estreou nos cinemas brasileiros no dia 31 de março de 2006. O filme acompanha a história de Jill, Camila Bell, típica pós-adolescente norte-americana que resolve encarar uma noite como babá para ganhar uma grana extra. O local escolhido é um casarão localizado no meio do nada e sem nenhum vizinho. Com as crianças dormindo, ela tranca a porta e liga o alarme geral, o que deixaria qualquer ser humano em total segurança, certo? Correto, até que a pobre moça começa a receber estranhas ligações de um homem não identificado que parece estar rondando a casa e começa a ameaçar a babá. Assustada, Jill consegue contactar a polícia, que descobre que as ligações estão sendo feitas dentro da própria casa. Refilmagem do Agradável Mensageiro da Morte, When a Stranger Calls, 1979, quando um estranho chama, procura criar uma história. Baseada nessa questão de expor uma jovem ao ambiente de medo imposto por alguém, que ela não sabe quem é e, pior, onde está. Primeiro, a moça é ameaçada através de ligações feitas por este misterioso sujeito e depois passa a sofrer perseguição física quando ela percebe que o tal homem está mais perto do que ela imaginava. Achou interessante? Realmente, quando um estranho chama, tem uma base bem construída, especialmente por utilizar alguns fatores que ajudaram no desenrolar da trama. A começar pela própria casa onde a história acontece. Não espere nenhuma propriedade mal assombrada ou velha. Pelo contrário, a habitação na qual Jill vai passar a noite seria o objetivo de todos que querem ter uma bela casa. No entanto, como já é de costume nesse tipo de produção, trata-se de uma propriedade cheia de cômodos, que sem iluminação torna-se o cenário ideal para impor medo a alguém. O pior, ou seria o melhor, também é a localização da casa, no mais completo deserto e sem um vizinho para o qual se possa pedir uma ajuda numa situação de emergência. Talvez por estar tão isolada, os seus proprietários tenham optado por uma arquitetura moderna, com vários cômodos divididos por vidros, além das paredes principais da casa, as que dão para o exterior, serem feitas de vidros, o que não oferece nenhuma privacidade aos moradores. No entanto, essa característica é perfeita para quem está à espreita, apenas observando o movimento dos moradores, nesse caso, da pobre Jill. Outro ponto positivo do filme é a utilização da tecnologia atual de forma bem convincente para aumentar a tensão dentro da trama. Uma vez que os celulares ficam fora de área de cobertura, as chamadas são bloqueadas, a bateria do telefone acaba e por aí vai. Tudo isso para aumentar ainda mais a angústia da pobre Jill. Alguns fãs podem considerar quando um estranho chama como uma versão estendida do interessante prólogo de Pânico, Scream, 1996, no qual uma apavorada Drew Barrymore é vítima, por cerca de 10 minutos, de alguém que a ameaça através de um telefonema anônimo. Fruto do roteiro escrito por Jake Wade Wall, responsável pelo remake de A Morte Pede Carona, que aproveitou parte da versão original assinada por Steve Fick, Poltergeist 3, 1988, a história consegue até ser bem conduzida, embora a mesma também possua os já tradicionais vícios desse tipo de filme,
como portas que batem, móveis que caem, trilhas sonoro estridentes, além de jogos de câmera que fazem o público pensar que os personagens do filme são cegos e não conseguem ver o que está acontecendo ao redor. Outro problema do filme é a iluminação utilizada para mostrar o estranho homem, o que leva a crer quase que ele não tem rosto, uma vez que sempre aparece em algum efeito de contraluz ou com alguma sombra cobrindo a sua face. Desnecessário e não acrescentou em nada para a história. Na verdade, tais elementos surgem apenas para fazer com que o público do cinema dê o tradicional pulo da poltrona em 2 ou 3 cenas. Este foi o caminho escolhido pelo diretor Simon West, Lara Croft Tomb Raider, 2001, que apesar do roteiro interessante que tinha em mãos, preferiu dar um tratamento mais hollywoodiano, com os já superados sustos fáceis que infelizmente só fizeram a trama perder em credibilidade, uma vez que a história, por si só, era interessante e, de certa forma, perturbadora. Por tentar explorar este medo do desconhecido em um cenário quase único e por apenas um personagem. Estrelado pela bela Camilla Belle, Jurassic Park, O Mundo Perdido, 1997, no papel da pobre babá Jill, a moça até que se esforça em oferecer uma boa interpretação, mas não espere ver nenhuma futura indicada ao Oscar. Em entrevistas realizadas para a divulgação do filme, a atriz explica que assistiu O Iluminado, The Shining, 1980, e que, toda vez que tinha de imaginar quem era o tal estranho que ligava, pensava no Jack Nicholson. Apesar também do final pouco convincente, quando um estranho chama pode ser indicado como opção de diversão dentro do gênero. O que seria isso? Alguns sustos e uma história agradável, mas que passa longe da questão de explorar o medo real do desconhecido, que deveria ser a proposta inicial. Vale lembrar que o filme original ganhou uma sequência em 1993, chamada Um Estranho à Minha Porta, When a Stranger Calls Back. Alguma dúvida de que a pobre Jill ainda poderá ser vista em um futuro próximo? Jill Johnson, Camilla Belle, é uma estudante que ficou de castigo por ter usado demais o celular. Para pagar a conta, os pais dela a mandam ficar de babá por uma noite em uma casa muito afastada, em um território desértico. Jill teria uma noite tranquila, se não começasse a receber ligações anônimas de um estranho. Com medo, Jill começa a procurar respostas. Em meio a vários mistérios inexplicados, Jill descobre que a porta da garagem estava estranhamente aberta. As ligações continuam e Jill liga desesperadamente para a polícia. O policial de plantão diz que ela deve sair imediatamente de lá, pois o estranho está ligando de dentro da casa. E assim começa a luta de Jill pela sua sobrevivência. O início de Quando um Estranho Chama, de 1979, é um dos thrillers mais assustadores e realistas que já vi. A história é excelente e as atuações são impressionantes. Na minha opinião, o famoso Pânico copiou a introdução deste filme. Este remake de 2006 é assistível, mas o diretor Simon West estragou uma excelente história com um típico filme previsível de sábado à noite. O segredo do filme original era o ambiente claustrofóbico associado a uma trama realista. A opção deste diretor foi usar uma casa enorme, com pessoas entrando e saindo, ou desaparecendo, quebrando a tensão. Camilla Belle tem um rosto bonito, mas está muito fraca neste papel dramático. Além disso, sua personagem tem as atitudes mais irracionais, como, por exemplo, sair de uma casa protegida por um sistema de segurança para se mudar para uma casa de hóspedes ou chamar as crianças escondidas para fugirem com ela. Meu conselho: veja Carol Kane na versão original. Meu voto é 5. Este é um filme de terror adolescente decente que constrói um bom suspense. Seria ótimo para uma festa do pijama de terror adolescente. O que está na minha playlist de filmes de terror, no entanto, é A Casa.
Eu me apaixonei completamente pela casa neste filme de babá, sendo aterrorizada por um estranho no celular. A casa é espetacular e eu realmente sonho com ela. A escada suspensa, o pátio interno com pássaros, a localização é privativa, mas perto da água. Sim, é tudo sobre a casa, e isso a mantém na minha lista. Fora isso, este é um filme de suspense meio lento. Sei que muita gente não gosta deste filme, mas acho que é um dos melhores remakes, na minha opinião. Vamos ser sinceros, além dos primeiros 20 minutos, o original foi bem imperdível. Ele foi seguido por uma sequência da Superior Showtime e agora refeito em sua melhor forma. Pegar a abertura original e estendê-la por 90 minutos resulta em um pesadelo simplista, de tirar o fôlego e com um suspense doloroso, semelhante a Halloween em sua forma e ambições. Camila Belle está incrível como a jovem babá forçada a trabalhar em uma linda casa no meio do nada para pagar sua conta de celular. Ao chegar, ela é informada de que as crianças estão dormindo, mas à medida que a noite avança, ocorrem ocorrências estranhas e telefonemas assustadores com a voz de um perturbador Lance Henriksen. Tudo leva a um final em grande parte satisfatório, com o assassino e Jill se enfrentando. O filme é dirigido com estilo, com uma cinematografia deslumbrante e envolvente e uma atuação principal sólida de Camila Belle. Camila Belle fez um ótimo trabalho como Jill Johnson. E o fato de um filme de terror adolescente ter sido feito em 2006, sem tanta vulgaridade e sangue, o tornou um filme ainda mais forte. Eu me diverti muito, tentando não roer as unhas. Este filme não vai dar um Oscar a ninguém, mas é divertido e vale o ingresso que comprei para assistir.